É assustador você aventar que uma primeira-dama, de maneira ilegal e inconstitucional, assuma compromissos e represente o governo do Brasil em agendas que são próprias do presidente da República. O papel que ela quer cumprir é de exercer poder, de indicar, de demitir ministro, substituir o presidente da República, é de eventualmente até ela própria ser a candidata à presidência da República do PT em 2026. Então a gente deixou de ter um histórico de primeiras damas que são embaixadoras de políticas públicas para ter uma primeira-dama que esbanja dinheiro público mundo afora. A primeira-dama faz piada em viagem, se hospeda em hotéis de 5, de até 7 estrelas com dinheiro público, enquanto isso espalha notícia falsa dizendo que os mais pobres não seriam taxados nas compras online. Passo agora a palavra aos deputados que desejem fazer uso da palavra. Deputado Kim Kataguiri. Senhora presidente, eu quero primeiro falar sobre os requerimentos em relação às notícias dizendo sobre a possibilidade de a primeira-dama, senhora Janja da Silva, assumir a agenda presidencial. Olha, eu sinceramente nunca pensei que o PT conseguisse me surpreender, mas dessa vez é assustador você aventar que uma primeira-dama, de maneira ilegal e inconstitucional, assuma compromissos e represente o governo do Brasil em agendas que são próprias do presidente da República. O Brasil tem um histórico de primeiras-damas que foram embaixadoras importantes de políticas públicas importantes para o desenvolvimento do nosso país. Mas não é esse o papel que a Janja quer cumprir. O papel que ela quer cumprir é de exercer poder, de indicar, de demitir ministro, é de substituir o presidente da República, é de eventualmente até ela própria ser a candidata à presidência da República do PT em 2026. Então a gente deixou de ter um histórico de primeiras-damas que são embaixadoras de políticas públicas, principalmente voltadas para a saúde, para a assistência social, para questões fundamentais da sociedade brasileira, para ter uma primeira-dama que esbanja dinheiro público mundo afora, e nós aprovamos aqui nesta comissão sob sua presidência um requerimento para auditar o cartão corporativo da presidência da República e saber como é que o presidente Lula tem conseguido bater os recordes de gastos do cartão corporativo, enquanto você tem a tragédia que eu lamento muito e me solidarizo com todas as vítimas das tragédias que têm acontecido no sul do país. A primeira-dama faz piada em viagem, se hospeda em hotéis de 5, de até 7 estrelas, com dinheiro público, e enquanto isso, espalha notícia falsa dizendo que os mais pobres não seriam taxados nas compras online. Presidente, saiu uma notícia com uma nota fiscal mostrando, e isso eu acho importante repetir para mostrar o absurdo que chega a taxação sobre o mais pobre no governo Lula, de um sujeito que comprou um post-it, que comprou um bloquinho de notas por R$1,50 e que foi taxado em R$32 na sua compra online. E todo mundo aqui, isso aqui, compras online se tornaram extremamente populares. Não tenho a menor dúvida de que eu já fiz e faço e várias outras pessoas devem fazer e já devem ter recebido a famosa cartinha da Receita e dos Correios dizendo que está lá em Curitiba e que para liberar você vai ter que pagar 60%, 78% de imposto numa mercadoria que legalmente não deveria pagar imposto nenhum. Então, enquanto a Janja esbanja o nosso dinheiro mundo afora, o presidente Lula taxa os mais pobres, o presidente Lula agora apoia, nos bastidores, a decisão do Supremo Tribunal Federal para tirar 3, 4 dias de trabalho do trabalhador não sindicalizado, daquele que sequer recebe nenhum benefício do sindicato, vai ter que pagar uma contribuição social para o seu sindicato de 3, de 4 dias de trabalho. Outro requerimento que eu queria falar sobre é sobre a convocação da ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que se posicionou absolutamente contrária à reforma administrativa. E aqui, presidente, eu quero levantar uma hipocrisia muito escancarada por parte do PT. Na legislatura passada, eu apresentei a PEC antiprivilégio, que é para evitar
que qualquer servidor público ou agente político receba acima do teto remuneratório da Constituição, que a gente sabe que é uma peça de ficção, que a gente sabe que ninguém cumpre, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a gente tem juiz e promotor ganhando o contra-cheque de R$500 mil num mês, chegou um caso de R$2.500.000 em um único mês. Só nesses primeiros meses de segundo mandato, eu ingressei com uma ação no Tribunal de Contas da União e impedi que juízes recebessem R$1 bilhão do dinheiro do trabalhador mais pobre, né, como quinquênios retroativos, né, e mais do que isso, a gente tem mais de 5 mil juízes que hoje recebem mais de R$100 mil por mês do trabalhador mais pobre. Pois bem, eu apresentei essa emenda para impedir que esse abuso continue acontecendo. O PT, eu pedi apoio de todo mundo, como converso com todo mundo aqui, de esquerda, de direita, para pedir apoio para projeto, porque aqui eu não escolho interlocutor. Quem escolheu quem está comigo aqui dentro dessa casa foi a população, não fui eu, né? Mesmo porque se fosse eu escolheria pessoas diferentes. Mas pedi apoio do PT e o PT fechou questão e todos os deputados do PT assinaram a minha emenda antiprivilégio na legislatura passada. Pois bem, eu fui buscar nessa legislatura apoio para apresentar essa proposta como PEC autônoma. Porque se o problema da reforma administrativa para os petistas é mexer na base, é prejudicar servidor comum, então eu apresentei uma PEC que só trata de quem ganha no mínimo R$40 mil, no mínimo. O PT não quis assinar essa PEC dessa vez porque está no poder e não quer conflitos nem com o Ministério Público e nem com o Judiciário. Então eu acho fundamental a gente chamar a ministra aqui para a gente debater reforma administrativa, porque o que acontece e o que aconteceu durante os governos petistas é essa desigualdade entre os próprios servidores, em que o servidor público federal, que esse ano o Lula já deu aumento para eles, né, mas agora repasses para os estaduais e para os municipais nada, os servidores públicos federais já recebem o dobro dos municipais. E é o municipal, é o enfermeiro, é o agente comunitário de saúde, é o guarda municipal que está na ponta prestando serviço para a população. E ele recebe metade do que recebe o funcionário público federal para exercer as mesmas funções. Mas nesse ano o presidente Lula dá aumento para quem? Para os funcionários públicos federais, sanciona aumento para os deputados, sanciona aumento para o PGR, sanciona aumento para si próprio e sanciona aumento para o Supremo Tribunal Federal. E para fechar, senhora presidente, falar sobre a convocação do ministro Flávio Dino, dado o corte de R$700 milhões no combate ao crime organizado. O crime organizado tem tomado várias cidades do nosso país, inclusive a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo hoje vive uma epidemia de furtos e roubos de celulares, de carteiras e de carros, e falta recursos para fazer enfrentamento e ter policiamento ostensivo na cidade. Além, claro, evidentemente, do sumiço, que é uma cidade que não tem prefeito, né? Que ninguém sabe quem é o nome, qual que é o nome do prefeito e quem é que governa a cidade. Mas, ainda assim, com números de segurança pública piorando em cidades como a cidade de São Paulo, em organizações como o PCC, dominando o tráfico de crack na cidade de São Paulo, e, aliás, eu apresentei requerimento de CPI para nós investigarmos o tráfico de crack nos grandes centros urbanos. Ainda assim, o ministro Flávio Dino corta recursos para combate ao crime organizado. E mais, o ex-ministro G. Dias diz que viu o sistema de inteligência do PCC e que diz que o sistema de inteligência do PCC está anos-luz do que o governo federal tem. E aí a gente vai cortar os recursos que a gente tem hoje para fazer esse enfrentamento. Recurso para a segurança pública já é mínimo no nosso orçamento em relação a outras pastas. Nós ainda vamos ter um corte, ainda falando sobre a cidade de São Paulo, e aqui eu não quero ser leviano, eu vou falar sobre as acusações que a Polícia Civil de São Paulo faz. Deputado, só um minuto. É porque, como temos outros deputados que querem falar, se Vossa Excelência... Eu finalizo em 30 segundos, presidente. Senão depois eu volto a lhe dar tempo. Depois que os outros falarem, eu lhe devolvo a palavra. Eu finalizo em 30 segundos, Perfeito, presidente. perfeito. A Polícia de São Paulo acusa o líder do PT na Câmara dos Vereadores de mandar matar um ex-assessor para pagar uma dívida de sangue com o PCC, porque esse ex-assessor seria um operador do PCC, né,
numa empresa de ônibus que repassaria dinheiro para o vereador e para o PCC, deixou de repassar dinheiro para o PCC e aí, por isso, teria matado o assessor. Nesse contexto, nós temos uma diminuição na verba do combate ao crime organizado. Obrigado, presidente. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no judiciário, no executivo, no legislativo, antes de qualquer pessoa, e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.